Mais um episódio sendo gravado aqui diretamente dos nossos estúdios. Hoje na companhia da minha colega especialista, Expert Ellen, né, coordenadora do nosso sistema de gestão da qualidade. Obrigado, Ellen, pela moral. Gostei disso, hein? Poxa, que massa! Esse é um apoio luxuoso e que precisa ter a altura do nosso convidado, que estamos aqui na presença do José Luiz Bariani, tá? É um convidado mais que especial pra gente, então vou falar rapidamente aqui um pouco do currículo desse rapaz, químico de formação, especialista em segurança de alimentos, mais de 46 anos de experiência na indústrias e empresas nacionais e multinacionais, vice-presidente da Food Safety Brasil, tá? Uma instituição, uma organização respeitadíssima no cenário nacional, e atua hoje como gerente de qualidade e sustentabilidade na Coplana. Grande cliente, grande parceiro nosso. Zé, obrigado pela tua presença, valeu por ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente aqui, Zé. Primeiro, boa noite, é uma honra, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for a hora que você estiver vendo aí. Exato, para quem estiver assistindo aí. Para mim é uma honra estar aqui. Foi assim, me sinto muito honrado de ter sido convidado por vocês e ter a tua participação, uma pessoa tão querida assim. Tô aqui. O Zé, quem é querido é você. Eu tô aqui para bater papo. Vamos bater papo, né? Já. Aproveitar minha vinda à Bahia, vou sorrir bastante. Boa, sorria, você tá na Bahia. E vocês já vão entender daqui a pouco essa rasgação de seda aqui, esse respeito mútuo. E aí vocês vão entender depois uma história bem curiosa que a gente vai pedir para que José Luiz possa contar, né? Da maneira como ele se conectou pela primeira vez aí com a Ellen. E é algo bem curioso. Mas antes disso, eu queria saber, por trás do crachá, né? Por trás do químico, desses 46 anos de experiência, quem é o José Luiz? Conta um pouco aí da sua trajetória, Zé. Fala um pouquinho de você. Bom, essa pergunta, quem é você? É uma pergunta difícil de responder, né, cara? A gente acha que vem preparado para as perguntas, mas não é bem assim. Rapaz, eu sei lá, eu acho que eu sou... Vou me definir como uma pessoa inquieta com as coisas, uma pessoa que busca fazer o melhor sempre naquilo que faz, né? Uma pessoa que respeita quem trata, quem tem o ditado que o ótimo é inimigo do bom. Eu penso exatamente ao contrário, o bom é inimigo do ótimo. Se a gente não persegue o ótimo, a gente não vai atrás da excelência. Mesmo que a excelência seja alguma coisa muito difícil de ser alcançada, sim. Mas é o que a gente tem que buscar, e se eu me contento com o bom, não busco o ótimo, eu fico mais longe da excelência, né? Então eu sou pai, né? Sou pai há 33, quase 34 anos e um garotão jornalista. Que legal. Na área de marketing, né? Que tá em São Paulo lá, trabalhando. Tenho um bebezão de 31 anos que tem autismo severo, né? Autismo de um nível bastante severo, assim, que é um grande bebê, um grande presente de Deus e que realmente me transformou, assim, não só como profissional, porque tecnicamente eu já tinha minha formação, minha qualificação, sei das minhas competências técnicas falando assim, mas eu tinha muitas falhas como ser humano e mesmo como pai, né? Então, a chegada do meu filho com todas as dificuldades e desafios que ele impôs, não a mim, muito mais a minha esposa, né? Porque a mãe é quem é muito mais impactado com uma situação dessa, me fez rever muitos valores na minha vida. E eu acho que me tornou um ser humano melhor no que diz respeito a cuidar das pessoas, sabe? Dar mais importância às pequenas coisas que a gente não valoriza no dia a dia. Coisas do tipo falar, né? Tomar banho sozinho, ter autonomia, que a gente faz todo dia e não dá a mínima importância, né, cara? Então, acho que é isso. Eu aprendo todo dia. Hoje eu tive uma aula sobre tecelagem. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi lá na Prolinhas e assim, quem não tem vontade de aprender, acho que não tem razão de estar aqui na Terra, né? Mas eu acho que só faz sentido o aprendizado quando ele é compartilhado. Então, por isso que eu estou aqui também, né? Poxa, que coisa linda, velho. Que bom saber um pouco mais sobre você. Tá vendo? Obrigada por compartilhar.
Cresceu muito mais a nossa admiração, viu? Porque a gente conhece o profissional, né? Porque a gente já constrói relações profissionais há algum tempo, mas é legal demais conhecer quando um grande profissional ele vem junto com a grande pessoa, assim, sabe? E a gente teve a oportunidade de passar o dia inteiro hoje junto e é legal demais perceber que essa é a definição de um cara que fala sobre excelência, que tem essa riqueza de olhar a vida por esses olhos. Como nada é perfeito, eu sou palmeirense, tá? Bom, tem que provocar, né? Esse negócio, isso foi assunto no almoço, mas beleza, não vamos enveredar por isso. Então, como eu costumo dizer, a gente sempre está interessado em escutar histórias, boas histórias. E assim, eu já imagino que virão grandes histórias aí, como você já começou a falar sobre a tua trajetória, mas queria enveredar um pouco aí sobre essa tua formação, né? Desde enquanto homem, a questão familiar, o que te levou para os caminhos que você trilhou na tua vida, na tua trajetória profissional? Eu digo, né, enquanto homem, porque as pessoas se misturam, né? O que você decidiu ser enquanto profissional, os 46 anos de experiência, está muito associado a quem você traz também na bagagem enquanto família. Então, conta um pouco da tua trajetória de vida, né, o ingresso à universidade, a tua formação acadêmica, até a vida profissional. Né? Bom, vamos lá. Caramba, tem que ser sucinto, né? Eu não sou muito bom nessas coisas. Eu gosto de... Bate papo, fica à vontade. Assim, eu dei aula por quase 10 anos no Senac, né, para ensino médio, ensino técnico, né, sobre sistemas de gestão em diversas áreas de conhecimento, né? E eu, com as minhas equipes, as pessoas que trabalham comigo sabem que eu gosto de explicar as coisas porque as pessoas só fazem bem as coisas que elas fazem quando elas entendem o porquê, que é o significado delas estarem numa organização, naquela função, naquela posição. Perfeito. O porquê delas terem aquela responsabilidade, o porquê que elas estão sendo demandadas para aquela atividade, né? E muitos chamam de propósito, né? Que é o que você levanta de manhã e qual que é teu propósito, né? O que você quer para você, o que você quer para as pessoas com quem você convive, sejam elas do teu meio familiar, do teu meio de amizades, né? O que é o social, do teu meio de trabalho mesmo, que são aquelas pessoas com as quais você só convive no dia a dia de trabalho mesmo. Então, eu sou filho de duas pessoas que nunca tiveram medo de nada, né? Meu pai e minha mãe, eu sou, por parte de mãe, sou o neto mais velho, sou o filho mais velho, então sempre carreguei algumas responsabilidades. Dá exemplo, né, Zé? Exato, apanhar pelos erros dos outros, porque estava junto e não... você não falou nada, você era o mais velho, você tinha que dar o exemplo. Então, uma época em que a educação era feita muitas vezes na base da cinta mesmo, né? Apanhei muito mais por causa do meu irmão e dos meus primos do que por minha causa mesmo, porque eu simplesmente estava junto, né? Então assim, meus pais saíram do interior, eu nasci perto de Presidente Prudente, lá no interior de São Paulo, e meus pais saíram de lá para São Paulo para tentar a vida. Eu era um bebê, né? Então era muito novo, tanto é que eu me considero mais paulistano do que paulista propriamente dito. E assim, a minha vida a minha criação foi toda em São Paulo, com um exemplo de pai e mãe que nunca tiveram medo de trabalho nem medo de desafio, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, na época em que se podia trabalhar com 14 anos, numa atividade que hoje ninguém faz nem ideia do que seja, que é office boy. Hoje em dia você manda, o pessoal ri aqui e tal, mas é assim, hoje você manda mensagem por WhatsApp, por um monte de coisa, e até passei a minha descrição, né, para você via WhatsApp, e naquela época tudo que você tinha que fazer era alguém tinha que levar, né? Alguém tinha que levar, e assim, como não tinha pombo correio, tinha um moleque, né? E o moleque andava de um lado para o outro, ia para banco, pagar a conta, fazer as coisas. E eu fiquei 1 ano e alguns meses nessa atividade, e eu tinha grande sonho de ser químico. Eu tinha um primo, né, que era superintendente de qualidade da Petroquímica União, lá no Polo Petroquímica em São Paulo,
E eu olhava para ele e falava, nossa, o Ciro, caramba, química é super legal, não sei o quê. E eu queria ser químico. E eu fui fazer o colégio técnico em química. Entrei na ET, na Lauro Gomes, lá em São Bernardo. Na época era a única escola técnica industrial do Brasil. Era uma escola assim formidável, que era referência no país em educação. Tinha que fazer vestibular para entrar nela. E aí, assim, foram anos difíceis para mim, porque eu tive que sair de casa, né, ficar longe da casa dos meus pais. E eu sempre fui o melhor aluno em todas as aulas, em todas as minhas graduações, né, no primeiro grau. Eu sempre não admitia perder em nota para ninguém, né? Sempre fui muito competitivo muito nisso. Muito exigente consigo mesmo, né? Muito competitivo. E aí eu cheguei no primeiro ano de escola técnica e eu vi que eu achava que eu era bom e eu não sabia nada. E eu tomei pau no primeiro ano, né, de colégio técnico. Aquilo para mim foi um choque de realidade, uma situação que me causou assim muita vergonha perante os meus pais, porque, puxa, como é que eu estava fracassando, minando o sonho dos meus pais? Mas foi uma virada de chave ali também, como foram várias viradas de chave ao longo da vida, sempre é assim, né? E você tem que aproveitar as coisas. Eu me formei no colégio técnico. O colégio técnico já me abriu as portas, porque como a ET era uma escola muito conceituada, então a gente não saía atrás de emprego, as empresas iam buscar a gente dentro da escola. Olha que então, privilégio. Era um privilégio, realmente foi um privilégio. Eu trabalhei nessa época, numa área que hoje, né, assim, o pessoal toma lata de cerveja, amassa lata de cerveja de alumínio na mão, tudo. O pessoal nem faz ideia do que era feita a lata de cerveja antigamente. Era feita de um metal chamado Flandres, uma liga de estanho e zinco, que assim, é da lata de sardinha, né? Aquela que você não amassa, não é difícil. A lata de refrigerante e a lata de cerveja naquela época era isso. O verniz era super tóxico. Tinha solvente aromático, era uma desgraça. Então, pode falar isso aqui? Pode, pô. Primeiro eu falo, depois eu pergunto. Cara, aqui é raiz, eu devia ter perguntado antes. Aí assim, eu tive a oportunidade de vivenciar isso, a chegada do alumínio para as embalagens de alimentos, o desenvolvimento de vernizes e tintas à base d'água, né, para contato com alimento. Foram 4 anos de muito aprendizado, mas eu não estava feliz. Eu queria ir para o polo petroquímico, né? E aí eu dei uma retrocedida na minha vida. Eu já tinha 5 anos de experiência como analista de laboratório e eu topei para correr atrás do sonho. Eu topei virar estagiário no polo petroquímico. Eu fiquei durante 10 meses só com a bolsa do CIE. Olha aí. Gente. Porque era aquilo que eu queria. Eu fui efetivado e aí a vida seguiu dentro do polo petroquímico por 16 anos, que era o meu grande sonho, até eu escolher mudar para o interior de São Paulo buscando qualidade de vida para os meus filhos. É isso. Teve uma parte que eu me guiei pelos meus sonhos como indivíduo e depois uma parte que eu fui buscar os sonhos da minha família, né? E essa parte que é a segunda, né, dos 23 anos, tem a Coplana como parte desse enredo aí, que eu fui conhecer o amendoim, as particularidades do amendoim, enfim, até chegar na Expert Packer, né, conhecer vocês e estar aqui hoje, né, isso. Que joia. Então vamos falar um pouco mais sobre esse momento de contato com a Expert, né, porque tem uma historinha aí bem legal que eu não conhecia, né? Zé pessoalmente, me conhecer agora, mas a nossa relação já tem um tempinho, né, Zé? Exatamente. Eu não vou nem falar os anos, né? Eu já entreguei a minha idade aqui, mas enfim, mas não precisa, eu não vou entregar a sua porque eu não vou ser indelicado. Pelo amor de Deus. Eu já ia pedir para que vocês contassem essa história, porque para quem está nos assistindo, a gente falou da Coplana, é bom reforçar quem é a Coplana, né? Então, mais de 60 anos de trajetória, uma cooperativa muito forte, né, no Brasil, e a gente está conectado por um elo que eu acho que foi uniu também o José Luiz com a Ellen, que é falar de embalagens e segurança dos alimentos, né? Então, essa história eu acho que ela é bem curiosa. Eu queria que você começasse, Ellen, contando como é que foi esse primeiro contato aí do José Luiz aí contigo. Foi em que ocasião? O que ele estava procurando aí? O que você se lembra disso aí? Estávamos passando pelo processo de homologação
E aí Zé entrou em contato, precisamos fazer uma auditoria. Eu falei assim, topa? Eu falei assim, bora fazer essa auditoria. Agora é um negócio diferente, vai ser online. Aí eu, como? Nunca tinha participado a priori, né, de uma auditoria online e recebi os critérios de Zé. Eu falei assim, meu Deus, como é que ele vai observar tudo isso aqui online? Como é que o cara vai checar os pontos online? Os pontos, né? E é algo muito, muito específico, né? E eu falei assim, Zé, beleza, estamos aqui. Que dia a gente faz? Qual horário? E a gente agendou essa auditoria. Quantos dias foram de auditoria? Um dia completo, né? 8 horas, mais algumas documentações a mais no dia seguinte, exato, né? Exato, considerando essa avaliação de documento, foi um pouco mais de um dia de trabalho. Zé, agora Tudo você vai ter que online, explicar como é que vai ser esse negócio de auditoria online para um cara raiz igual você, que lê jornal aos domingos, recebe na sua casa. Recebe jornal, recebe jornal, para quem não sabe, é um cara que aprecia esse tipo de função ainda. Conta, como que foi essa iniciativa de fazer essa auditoria online? Se eu não me engano, foi uma das primeiras auditorias online que a gente participou, tá? Foi um desafio, que é algo que a gente nunca tinha vivenciado. Até onde eu sei, isso foi meio que uma adaptação forçada, né? Foi porque... Primeiro porque, assim, a gente tinha a necessidade de fazer a auditoria e assim, nenhum auditor pode cobrar de você... de empresa alguma, o como você faz a auditoria, né? Ele pode te cobrar o fato de não fazer a auditoria como uma ferramenta de avaliação do teu fornecedor. Mas a forma como você avalia o teu fornecedor é uma coisa muito particular sua, baseada na tua avaliação de riscos para aquele fornecedor, para aquele tipo de insumo. Na época, nós não tínhamos como vir até Salvador, estava tudo muito, muito em cima. Algumas transformações estavam acontecendo internamente dentro da área da qualidade da cooperativa. Eu acho que tinha pandemia também, né? Não, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. E a gente fez a auditoria quando eu entrei em contato com a Ellen, via Júlio César, né? Sim. O Júlio falou, não, fala com a Ellen, ela é pessoa tal. Eu falei, não, tá bom, vou falar com ela. A auditoria ela partia de um princípio básico da relação entre duas pessoas, seja no âmbito pessoal, no profissional, que é honestidade, né, cara? Boa, legal. Honestidade. Honestidade é um valor que ele é indiscutível. Então, falei com a Ellen topou, falei, beleza, então vamos marcar o dia e a hora e vamos fazer a auditoria. Então, tinha o checklist. E a gente foi passando o checklist questão a questão. E o que me pegou, né, que eu falei isso daqui, acho que é uma coisa que tem que ser dita, porque é uma coisa de muito respeito. Eu falei isso hoje para ela pessoalmente, porque não tinha falado, não tinha tido a oportunidade de falar, e vou repetir aqui agora na gravação, que é o fato dela ter sido muito, muito honesta mesmo comigo, com algumas coisas que ela podia simplesmente ter omitido, aproveitando que o modelo era remoto. Remoto, né? Eu não estava vendo o que tinha lá e ela podia ter simplesmente omitido, e ela falou, não, a gente realmente tem isso, a gente precisa fazer isso, e aquilo me cativou, realmente me tocou, porque eu ao longo desses anos todos de carreira, eu auditei usina de etanol, né? Visitava usinas de etanol pelo interior de São Paulo para escolher fornecedores para fornecer o etanol anidro para a Oxiteno, que era a empresa que eu trabalhava no polo petroquímico, né? A gente processava o etanol lá para produção de éteres e ésteres que iam virar depois base para essas garrafinhas PET aqui e tal. E a gente era muito comum chegar nas usinas e as pessoas tentarem te enganar. E eu falo tentar mesmo, porque eu dei aula há 9 anos, né? Mas antes de dar aula, eu ainda sou aluno, né? Ainda sou aluno. E assim, professor que não pega aluno colando é porque não quer pegar. Você está entendendo? Sempre rola, né? Não tem jeito. Então, assim, quando a gente que é qualidade sai para auditar alguém,
a gente não vai procurar problema, não é isso que a gente procura. A gente vai procurar confiança. Sim. E aí, se a pessoa não age com honestidade, é sinal de que não dá para você confiar nela. Então, e aí eu digo muito, né, que as organizações, elas são feitas de micro-organizações e cada micro-organização é um funcionário. Sim, cada funcionário tem uma formação, uma origem, uma característica, tem necessidades diferentes, objetivos diferentes, e o que a organização faz? É juntar tudo isso daí. Essa massa, né, esse monte de ingrediente tem que chegar num resultado que seja o bom desempenho da empresa. Então, o Sam Walton é que falava, acho que foi ele que falou isso, eu já não lembro mais, que se você quer que seus clientes sejam bem tratados, trate bem seus colaboradores, né? Por que ele falava isso? Porque, no final das contas, é o teu funcionário... Sim. Que fala com o teu cliente. Então, ele é a tua cara. Claro. E a Ellen, naquele momento, ela foi a cara do que a gente esperava de um fornecedor. Ela simplesmente abriu o jogo e foi muito legal porque ela não teve medo de tomar uma não conformidade, ela não escolheu. Jamais. Vai com não conformidade mesmo. Ela podia escolher não tomar uma não conformidade por algumas coisas e ela falou, não, é assim. E isso é uma coisa que pra gente, que é da área, nós somos par, né? Sim. Então, para mim não tem valor. Pode ser que para algumas pessoas... não tem valor algum, mas para mim não tem valor no sentido, é uma coisa imensurável de positivo, sabe? É uma coisa grandiosa demais. E como a gente cresce durante esses períodos de auditoria? São essas observações, essas análises, não conformidades, inclusive, que faz a organização crescer, se desenvolver, evoluir. Isso é muito bom. E isso está junto na nossa identidade há muito tempo, esse valor de entender que o auditor, ele chega com um olhar de fora, e se a gente tiver, né, como a gente já falou em outros momentos, ouvido apurado, a humildade de aprender, isso vai levar a régua da nossa empresa. Então, acho que assim, essa conduta reflete muito as nossas crenças aqui na empresa, né, de ser transparente, porque se existem imperfeições, poxa, vamos melhorar. Eu acho que é um pouco do que a gente cultiva aqui diariamente, que é parecido com o que você falou, né? A palavrinha excelência, que é o tempo inteiro algo a ser perseguido, que mais do que uma palavra é algo a ser exercido dentro da cultura da organização. Então, acho que essa é a sinergia, porque a outra palavra que você citou aí foi confiança, né? E confiança não é um negócio que você compra no supermercado. Não. Então, à medida em que você faz uma auditoria online e mesmo online você percebe com transparência essas imperfeições, que faz parte do nosso DNA deixar claro no que a gente pode melhorar, poxa, eu acho que aí a gente foi galgando os degraus aí para chegar nesse nível de parceria e de confiança que a gente estabeleceu hoje, né? E já fazendo um link sobre essa parceria, né, que une embalagem e segurança dos alimentos, eu queria saber de vocês, como é que você percebe o papel das embalagens, né, nessa cadeia para oferecer segurança para os alimentos, né? Bom, vamos tentar falar de um jeito lúdico, né? Vamos pensar, vou fazer um exercício completamente fora da caixa aqui para ver se fora do bag. Vamos pensar fora do bag. Fora do bag, pronto. Se eu me faço entender. A gente vive num mundo assim muito de aparências, né? Então, assim, aparência na rede social, foto para cá, todo mundo muito feliz, a vida é uma maravilha, tal. E a gente tem o corpo, né, a nossa matéria, como a embalagem do que é o espírito, que na verdade é o que tem valor e que está lá dentro escondido. Então, quando a gente fala de embalagem e segurança de alimentos, o conceito que eu levo é exatamente esse, né? Que tipo de material você quer que proteja o teu espírito? Como é que você cuida do material que protege o teu espírito? Então, é uma coisa realmente, é uma coisa de condição de vida e de morte. Se eu não cuidar bem da minha matéria, obviamente a minha vida vai ser curta.
né? Porque não tem como. E o espírito vai embora, vai para a missãozinha dele para outro lugar, enfim. Quando a gente traz isso para alimento e embalagem, eu vejo que assim a conexão ela eu sei o que eu sou capaz de fazer, eu sei o que eu preciso entregar, eu sei o que o meu cliente quer, mas eu preciso entregar aquilo preservado para o meu cliente, porque se eu não entregar para ele preservado como tem que ser, o meu produto não vai ter valor para ele. Então, por isso que eu falo de imagem, né? Porque a embalagem, ela é a imagem, né? E eu não estou falando da imagem aqui no sentido de beleza, não. Eu estou falando a qualidade nos detalhes, na apresentação, né? Hoje vendo lá, eu vi como é que vocês qualificavam o defeito, né? Quando aparece lá, se aparece um defeito na trama, como é que eu faço? Como é que tem que ser dado o nó para que o defeito não apareça e não comprometa o resultado? Aquilo fica quase imperceptível. Aquilo é uma obra de arte e ninguém está enganando ninguém, porque os defeitos eles são apontados, são sinalizados, eles são sinalizados, tem uma sinalização. Então assim, a embalagem ela não precisa ser perfeita nesse aspecto. A gente não precisa viver num mundo de mentira, de Instagram, mas ela precisa ser funcional e entregar o que precisa entregar, que é o produto íntegro, o produto sem nenhuma contaminação causada por contato direto. E aqui a gente está falando das embalagens que têm contato direto com o alimento, né? Não nas embalagens secundárias, das embalagens. Tanto é que as normas de segurança de alimentos tratam as embalagens de contato direto como um insumo crítico, né? Então, se é um insumo crítico, significa que tem uma importância, uma relevância, né, exponencial. Exato. E as legislações o tempo todo estão alterando, está mudando, surgem coisas novas relacionadas com embalagens. E é um tema que é relativamente novo, né? Nem todas as organizações elas atendem ou sabem interpretar, inclusive, as legislações. Inclusive, eu ia até perguntar para você, Ellen, que está muito próximo da gestão disso tudo, né? Como é para você estar no dia a dia essa responsabilidade? Porque, afinal, as embalagens que precisam estar em contato primário, né, com os alimentos, elas voltam para a nossa mesa, né, pessoal? Afinal, a gente tem uma indústria que carrega e movimenta muitas riquezas, muitos alimentos. Como é para você no dia a dia, né, ter tantas pessoas junto no teu time, olhando para a qualidade, para os controles que precisam ser feitos? Fala um pouquinho sobre isso, Ellen. O cuidado com as embalagens de alimentos é desde a produção. Então, naquele momento, o Zé vai poder contribuir também como deve ser cuidadoso o ambiente de confecção. Então, desde o colaborador com higienização de mãos, as barreiras sanitárias, os procedimentos implantados, as boas práticas de fabricação, legislação, que é algo que muda o tempo todo, que o tempo todo vai surgindo, atento a isso. Então, é um critério, é uma necessidade de ficar observando, de inspecionar, de analisar todos os aspectos voltados para a segurança de alimentos por conta da embalagem, e que é algo que é relativamente novo e que, se a gente não tiver cuidado, atenção, há uma contaminação. Então, as superfícies monitoradas, análises de migração microbiológica, é um mundo, sabe? Boa parte hoje do nosso trabalho está realmente em garantir que todas as embalagens que saem da Expert estejam aptas para serem utilizadas. E uma responsabilidade enorme que a gente tem como fornecedor, entregar um produto de qualidade. A gente falava sobre isso, né? O nosso produto, ele em alguns momentos, um meio de um processo na indústria de alimentos, às vezes o fim, né? Como a gente estava falando. E a gente carrega isso no DNA, né? Essa preocupação. E aí eu já queria
também ainda dentro desse aspecto de embalagem, Zé, o que você entende que, por exemplo, as embalagens têm evoluído no sentido de redução de desperdício, de manutenção de qualidade, né? Como que as embalagens podem contribuir nesse processo, né? Para você que está aí à frente da área de qualidade da Coplana, uma empresa com tanto renome assim, o que você acha que pode de fato ter, né, no hall de embalagens para contribuir com essa parte de desperdício e shelf life também, né? A gente estava falando sobre isso. Sim, então. Na verdade, o que a embalagem tem que ajudar é garantir o alimento seguro, né? Boa. Então, ele sai de dentro da linha de produção e ele precisa chegar à mesa de quem vai consumir. E ele precisa. O que a gente precisa é que o meio de transporte, né, no caso a embalagem, de fazer com que esse produto. Por exemplo, você quer estar preocupado se a água que você está bebendo aqui ela tem algum tipo de contaminante no plástico? Não, óbvio que não. Né? Você não quer, óbvio que não, né? Então a gente como consumidor, a gente quer beber a melhor água. Sim. E a embalagem, ela é o que menos interessa para a gente. O que interessa é a água, para quem está consumindo. Mas para a gente que está produzindo e entregando, a embalagem é uma coisa importantíssima, porque é exatamente isso. A Ellen falou de legislação, né? Então, a FSSC 22.000, acho que está na versão 6 para embalagens. A BRCGS, eu não sei se está na 6 ou na 5 ou na 7, porque eu não sou... eu não acompanho as versões das normas assim como não são do meu segmento de uma maneira tão forte como eu acompanho para a produção de alimentos. Mas assim, se você tem as normas, as principais normas sobre segurança de alimentos, e aí olhando para embalagens com um protocolo específico para avaliação de processos de produção de embalagens seguras para alimentos, e isso já está na 5ª, 6ª, 7ª versão, significa que existe, né, uma preocupação. Uma busca por lidar com essas imperfeições. Né? Exato. Significa que existe muito a ser feito, muito a ser melhorado. E é uma pena que aqui no Brasil a gente ainda tenha muitas empresas que tenham dificuldade de compreender a importância de atender requisitos legais. E não é atender requisito legal só do Brasil. Eu atendo o requisito legal do Brasil, por tabela atendo o Mercosul. Cara, não é isso. Né? O amendoim, eu vou falar do amendoim, né? Vou vender o meu, que não é meu peixe, é meu amendoim. Coloca o amendoim na conversa, rapaz. Vou vender meu amendoim. O amendoim que sai de lá da cooperativa, ele vai para todos os cantos do mundo. Então, esse ano a gente teve uma exportação muito significativa para a China, né? Foi o primeiro ano do tempo que eu estou no amendoim, que a gente exportou grãos de amendoim para a China. O amendoim vai para a China muito na forma de óleo bruto, não refinado. Como grão, foi a primeira vez. Então, a gente tem amendoim do Brasil indo para a União Europeia, amendoim do Brasil indo lá para a Rússia, Ucrânia, Oriente Médio, agora alguns países que estão começando a comprar amendoim do Brasil, Oceania, Nova Zelândia, Austrália, enfim, fora os países do Mercosul. Então, tem um arcabouço de requisitos legais que não é simples, é um emaranhado. Então, você vai exportar amendoim para o Sudeste Asiático, não é só o aspecto de avaliação legal de produção de alimentos. Tem os aspectos de condição religiosa também, porque tem um aspecto muito, muito claro em alguns países e algumas regiões, onde o islamismo está muito presente, onde existem os preceitos judaicos. Então, assim, a embalagem ela é muito parte disso. Então, quando a gente avalia uma empresa para fornecer embalagem para a gente, a mesma coisa que os nossos clientes ou os países de destino nos cobram, não é que a gente cobra, a gente repassa. Eu falo assim, olha, eu vou para Israel, você quer ir comigo? Tá, então beleza, então vamos juntos. Só que para ir comigo para Israel... Tem regras. Exato, tem regras. Aí a decisão da empresa ir com a gente ou não para esses mercados é uma decisão dela que a gente respeita. Mas assim, são poucas as empresas de embalagem no Brasil, e aí eu falo de empresas de embalagem no aspecto de bags, sacaria, enfim, que tem
isso como um objetivo, Sim, como um uma drive, meta, né? como uma meta. Não, eu estou feliz aqui. Muitas vezes vem a pergunta e fala assim, nossa, mas essa análise é muito cara. Ah, mas que análise que é cara? Ah, a análise que a União Europeia está pedindo. Sim, mas você sabe quantas empresas no Brasil exportam amendoim para a União Europeia? Hoje são 18. Cara, se você fizer isso daí, você abre o teu mercado, né? você abre teu horizonte para 18 empresas. Se você vai vender, o quanto você vai vender, vai depender da tua habilidade comercial, vai depender da tua capacidade de produção, vai depender de algumas outras coisas. Mas se você não atender requisito legal, você pode ter o melhor preço, você pode ter o que você quiser, você não vai vender, você está fora do mercado. Então, não é o que você vai ganhar, mas o que você vai deixar de ter. E é isso que falta um pouco para as pessoas enxergarem. Isso não acontece só com embalagens, tá, gente? É assim, a gente que tá na indústria há alguns anos aí, a gente ouve muito isso. Aquilo que a gente estava falando hoje sobre... Aqui no Brasil tem muito assim, até uma lei... Mas essa lei não vai pegar. Será que essa lei pega, né? A gente essa lei não vai pegar. Hoje, cara. A galera fica discutindo se lei pega, se não pega. Vamos aguardar um pouquinho. Se a norma... Cara, tem coisa que é óbvia, né? E quando você traz esse testemunho, a gente compactua do mesmo pensamento. Eu acho que é por isso que tem essa sinergia. Tem um ponto importante, Loreto, quando ele comenta, né? Zé comenta sobre essas questões, a nossa função da área da qualidade, que na gestão é apoiar também a área técnica, entendendo quais são os países que essa embalagem vai chegar. Sim. Porque quando chega um projeto e que chega na nossa área, a primeira coisa que a gente vai observar, não as questões técnicas, porque as questões técnicas... Não está falando de medidas, não está falando de gramatura. Não, porque as questões técnicas precisam ser asseguradas pela equipe técnica, Sim. mas tecnicamente voltado para a segurança de alimentos. Quais são os países que vão... que essa embalagem que vai ter contato, vai chegar, as legislações, aí a gente lista a legislação, conversa com o cliente, pergunta se tem alguns detalhes específicos de temperatura que vai ser necessário ali para a embalagem. Então, é uma investigação ampla, viu? E como a gente brinca falando, dá trabalho, né? Mas é para isso que a gente está aqui, né? E aí, o trabalho gostoso. Porque é isso, quando a gente cita até outros mercados que às vezes não estão se preparando para esse rumo, né? É porque verdadeiramente você precisa ter um olhar muito mais macro ali, né? Sobre exigências de outros lugares. E aí esse dá trabalho, até uma brincadeira que a gente fala aqui na empresa, é para dar trabalho. A gente está aqui, a gente hoje parafraseando o Muricy, aqui é trabalho. Não tem pra onde correr. E aí eu lembro de uma frase do meu pai, que muita gente quer emprego e pouca gente quer trabalho. E assim, o posicionamento de uma indústria como a nossa, que se propõe movimentar várias riquezas, né? E os alimentos fazem parte de uma cadeia muito importante. É quase que uma missão mesmo, assim, de falar, poxa, mas por que eu posso transportar minério, produtos agro e não tenho capacidade de transportar alimento? Mas alimento dá mais trabalho, porque alimento tem mais exigência, alimento tem mais responsabilidade. Vamos nessa, vamos preparar a indústria para poder seguir com essa responsabilidade de colocar embalagens que respeitem aí os requisitos legais. Né? Eu acho que é nessa linha aí que a gente se conecta. Né? Tem uma frase do Walt Disney que é uma das minhas frases prediletas. O Walt Disney dizia assim: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Então, na verdade, para mim isso é muito isso. Eu quero estar eu falei sobre ser competitivo, né? Então, para mim, trabalhar num lugar que não queira ser o primeiro, trabalhar num lugar que não queira ser o melhor, trabalhar num lugar que não queira ser o protagonista, cara, para mim não faz sentido. Então, e trabalhar com quem não queira protagonismo também não faz sentido para mim. O diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Isso então, aí. Assim, eu quero ser o melhor, eu tenho que andar com os melhores. Eu não vou deixar qualquer um andar comigo e também não vou me juntar a qualquer um, porque eu tenho que ir atrás do impossível. Porque lá no impossível a concorrência é menor, porque
A concorrência às vezes tem preguiça. Você tá entendendo, cara? Dá trabalho. Porque dá trabalho, exato. E qualidade é assim, né? Tem uma outra frase que é assim, tem 2 jeitos de fazer as coisas. Um é o jeito fácil e o outro é o jeito certo. Boa. Tá? Então, qualidade é o jeito certo. E tem, aí pode variar, né? O jeito certo mesmo quando ninguém está olhando, Sim. aí não sei o que, tem um monte de variação, mas basicamente é isso. Tem 2 jeitos de fazer as coisas. É o jeito fácil e o jeito certo. O jeito fácil é o jeito da preguiça. É aquele que não te leva a lugar algum. Ele pode te ajudar, você pode conseguir pequenas vitórias durante um campeonato, mas você não vai ganhar o campeonato, você pode acreditar. Você vai lutar para não ser rebaixado, você vai ficar ali naquela zona intermediária da classificação e eu, cara, para mim não, como profissional, eu quero brigar pelo campeonato e assim, quem é que quer brigar pelo campeonato comigo? É com esses que eu quero ir. Eu acho que todo mundo, e eu acho, né, porque é uma opinião pessoal, eu acho que todo mundo deveria pensar assim, o mundo seria muito melhor se a gente procurasse ser melhor, se juntar com os melhores e ajudar as pessoas a serem melhores também. Né? E eu falo isso, aí esse aprendizado vem do meu filho, né? Porque é exatamente isso. Quem é pai aqui, mãe, vai entender muito o que eu estou dizendo. Uma criança começar a falar papai, mamãe com alguns poucos meses de vida, né? É uma coisa simples. Uma criança começar a andar com uns 10, 11 meses ali, 1 ano tal, é uma coisa normal. Uma criança pegar num lápis, numa caneta para fazer uns rabiscos, é uma coisa normal, que todo pai e mãe de primeira viagem baba quando isso acontece. Poxa, fez isso, que legal, tal. O meu filho foi fazer, o Pepe, né, o Giuseppe, meu filho mais novo, ele foi fazer isso com 24 anos, de pegar uma caneta, porque ele tinha dificuldade com coordenação motora, ele tinha hipersensibilidade com a caneta e com o lápis. E aí quando ele começa a escrever o nome, porque ele foi alfabetizado com o laptop, porque ele é metido. Então assim, para que lápis, né? Assim, é uma coisa... Ele foi alfabetizado com o computador, exatamente por causa das dificuldades dele, né? E eu sou muito grato a Deus e às coisas e por ter me dado capacidade e oportunidade de ter estudo e remuneração também para poder pagar o que ele precisou em determinado momento, né? Mas é assim, pegar num lápis, cara, é uma coisa tão simples, mas para o meu filho era uma coisa tão importante. Então tem muita empresa, tem muita pessoa, muito profissional que tem uma coisa, tem atividade que é uma atividade que ela é tão importante e que a pessoa não dá importância porque ela acha que é pequena. Sim. E é nas pequenas atividades que você realmente consegue as grandes coisas, entendeu? Que é fazer o simples muito bem feito. É isso. E quando você faz o simples muito bem feito de maneira repetida, isso vai ficar melhor. É isso. E a gente conecta isso com a palavra de disciplina, de constância, um processo de construir as coisas de forma gradativa. No mundo que hoje quase sempre é tão acelerado, às vezes as pessoas buscam atalhos para vários aspectos na vida. E eu escutei uma frase recentemente que eu acho que simboliza muito isso, né? Que dizem que o processo de disciplina, né? O processo de você, seja qual for o seu foco, né? Relacionado a poupar dinheiro, a melhorar a sua qualidade física, isso é algo que é equivalente a você pintar uma parede, sentar e esperar ela secar, ou plantar uma árvore e olhar ela crescer. Cara, é lento, é um processo construído, é gradativo, tem coisa na vida que não dá para acelerar. Tem que saber esperar e valorizar quando ela chega. É isso aí. Ô Zé, diz pra gente, nessa tua experiência toda aí de tantos anos, na área de gestão, de segurança de alimentos, um momento memorável que você se recorda aí nesse período. Nossa. Não vale dizer que é a cocada, tá? Porque a cocada, eu sei que você tá aqui agora nervoso. Não, eu só vim por causa dela. Né? O cachê foi a cocada, né, gente? Olha que ponto a degradação humana como chega. Troquei a apresentação por uma cocada. Nossa, Ellen, é uma pergunta
É uma pergunta tão difícil de ser respondida. Eu acho que se eu escolhesse um momento, eu estaria cometendo uma injustiça assim com a vida, com as oportunidades que eu tive ao longo da minha carreira e também com as pessoas que compartilharam esses momentos comigo, né? Então, foram vários momentos. Eu acho que assim, se eu olhar para a certificação, por exemplo, a primeira certificação de ISO 9001 da minha vida, 1994, assim, não, 94, é isso aí, 31 anos. É uma época em que auditor chegava nas empresas vestido de preto, paletó e gravata, mal cumprimentava com as pessoas. Você ser auditado, se você respondesse alguma coisa errada ou aquilo gerasse uma não conformidade, podia perder o seu emprego, porque era assim que era vista a coisa. A auditoria era um processo que causava medo. Então, participar do processo de construção da certificação, da primeira certificação lá no Polo Petroquímico, foi um momento memorável, não individual, mas assim coletivo, porque a gente tinha muita coisa para colocar no papel e para ser avaliado, né? Eram muitos, assim, imagina, só o laboratório tinha quase 300 métodos para serem validados. Era assim foi um trabalho brutal em sem 2 contar anos. No frio da barriga que deve ter sido, né? A primeira oportunidade. Sim. Não, e assim, a auditoria ela estava marcada para uma época, e aí há 6 meses da auditoria a gente teve que encarar a diretoria que queria certificação a todo custo, falar para eles, olha, não traz auditoria aqui porque não vai aprovar. Imagina que a gente escutou coisas muito elogiáveis, né? Tipo, não, vamos equipe, tamo junto, equipe, errando que se aprende. Essas coisas que a gente ouve de coach. Motivacional, né? Hoje você ouve isso de coach, né? Não sei o quê. Não, naquela época, vocês estão loucos, precisamos da certificação, não sei o quê. Se não certificar, vai todo mundo para a rua, era mais ou menos, era mais ou menos desse jeito. E era um preparo para a auditoria, né? Porque todo mundo estava ali preparando para a auditoria, tinha que passar no processo. Sim. Sem pensar muito nos frutos que viriam. Exato. Depois eu acho que a primeira certificação BRCGS no amendoim, porque foi a minha primeira experiência com segurança de alimentos. A gente foi, lá na cooperativa, a gente foi auditado pelo Fernando Barana, que é simplesmente uma das 3 pessoas mais entendidas em segurança de alimentos do Brasil. Foi uma puta honra ser auditado pelo cara. É o cara que te dava uma não conformidade, você pedia desculpa para ele. de tão educado e tamanho conhecimento e a forma como ele conduzia as coisas. Foi um momento de muito aprendizado com ele. E aí, assim, né, depois da primeira, cara, que ela é meio inesquecível, todas as outras viram obrigação, né? E aí vira obrigação... Sobe a régua, né? Exato. E vira obrigação no sentido de fazer cada vez melhor. Mas eu acho que, assim, são 2011... São 15, 16, 2025, 15 anos. É a 16ª auditoria em 15 anos, né? Para mim, assim, eu acho que cada uma delas teve um gosto especial, porque boa parte delas foi com times diferentes, com pessoas diferentes e assim, também ver que pessoas que participaram desse processo, que hoje já não trabalham mais comigo, mas que estão em outras empresas em cargo de destaque e começaram a liderar processos de certificação em usinas e outras coisas. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço, não tem valor mesmo, porque fala, poxa, a gente está de passagem na vida dos outros. O que eu deixei de positivo nessas pessoas? Acho que isso é o mais importante. É olhar para trás, saber que a gente não agradou todo mundo, que tem gente que deve ter me odiado nesses anos. Porque assim, meu nível eu aprendi a me policiar com isso, com a questão do nível de exigência, né? E isso meu filho também me ensinou, né? Do tipo, maneira aí, né, o manezão, que você tem que aprender a
entender que as pessoas têm limitações e que elas podem entregar o resultado que você precisa, mas no tempo delas. E você precisa ajudá-las para que elas possam fazer isso. Não adianta só cobrar, né? Nem todo mundo compreende isso, e isso é humano. Eu também tive chefes que eu odiei, assim como eu tive professores que eu odiei, mas os professores que eu mais odiei são os que eu mais lembro. Verdade. Olha aí. Porque eles fizeram realmente diferença na minha carreira, na minha formação. Eu odiei no sentido não de aquela coisa de, poxa, odiei o professor que queria o mal do cara. Sim. Não é isso. Era a aula do cara, que era uma coisa que você falava, nossa, onde esse cara vai chegar com isso, né? Tem coisas traumáticas de faculdade para contar. A aula de físico-química era uma coisa surreal. O professor não era um cara fácil, não. Ele era um sádico. Ele tinha prazer em dizer, ele tinha prazer em dizer quantas pessoas ele ia reprovar na turma. Meu Deus, nesse nível. Era nesse nível. Mas um cara, assim, com tese de doutorado com nota 9,5 na USP, então também era um cara muito fora da regra, fora do normal. Você com 20 anos de idade, você não entende isso, né? Você acha que o cara é só um idiota. É algo contra você, né? Parece que é pessoal, não é possível. Exato. Cara, Você fala, esse cara é só um cara metido com um monte de diploma e certificado. Não é não, cara. É um cara com muito conhecimento acumulado, né, cara? Com que tinha uma reputação a zelar, e a reputação dele era formar alunos no nível que ele achava que tinham que ser os alunos dele, Perfeito. O nível de exigência dele era muito alto, cara. Então, assim, se prepara e faça por passar, né? Não tem outra. Mas que era fácil, não era, não. E a aula dele ainda era no sábado de manhã, que era para acabar com a sexta-feira. Acabou com o final de semana. Pelo amor de Deus, primeiro você já não vive a sexta-feira, pô. O professor aí, você já tá esperando aquela aula no sábado, e a aula ainda vem com aquela machadada. A aula era no sábado, a manhã inteira, inclusive para não deixar... Se você não tinha sexta-feira, e era para estudar mesmo. Você não teve a oportunidade de estudar em Salvador, eu te falei. Tinha aula lá no sábado que eu ia no MBA, que, pô, a programação depois era o jogo do Bahia. Então, churrasquinho na beira da Fonte Nova, né? Na porta da Fonte Nova. Não tinha isso, né, cara? Mas era isso. Acho que, assim, são muitos momentos, entendeu? E são... Eu acho que talvez as risadas nos momentos de dor, nesses processos de certificação... a gente brincava, a gente costumava brincar e escolher uma música para cada processo de certificação, né? Para cada processo. Então, tinha uma coisa de camaradagem ali, de um ajudar o outro. É difícil, a gente seria muito injusto não citar todas as certificações. O Zé, me diga uma coisa, assim, pedindo de coração aí agora, porque a gente já tem uma relação bem bacana já. E quem já foi auditado pelo Zé sabe que ele é um consultor, né? Não é um auditor, não. Você sai da auditoria com um caderno cheio de anotações, cheio de coisa. E agora, dizendo para mim, se eu fosse pedir para você uma orientação na área de gestão de segurança de alimentos, qual orientação você me daria? Você me diria aí, né? Me orientaria, né, na minha carreira, na minha jornada. Caramba, Ellen. Assim, que responsa, hein? Que responsa. Puxa vida. Eu queria, até aproveitando, para linkar com isso que a Ellen falou, eu acho que tem muito a ver com o propósito do que você faz também com a Food Safety Brasil. Sim. Então, eu acho que fica à vontade se você quiser trazer e mesclar junto com esse olhar teu da Food Safety Brasil, enquanto vice-presidente, sobre propósito, né? Porque o mesmo conselho que você daria, né, a orientação que você daria para ela, eu acho que isso se estende a outros profissionais falando de segurança dos alimentos, né? Então, vamos lá. Eu vou falar para você, mas eu acho que eu vou falar para um monte de gente que estiver vendo isso daqui. O Food Safety Brasil, ele nasceu de uma ideia da Juliane Dias, né, que uma grande amiga, uma pessoa que nem me conhecia, mas a gente se seguia no LinkedIn, e aí tinha lá o Food Safety Brasil, e uma amiga minha falou assim, poxa, você gosta tanto de escrever, você gosta tanto de ensinar, não sei o quê, por que você não escreve no Food Safety Brasil? Eu falei, mas fazer o quê no Food Safety Brasil, né?
você vai entender onde eu quero chegar, tá? Falei, eu nem conheço a Juliane. Eu, como não? Você segue a Juliane? Ela te segue também, não sei o quê. Eu falei assim, caramba, não fazia nem ideia, não ligava uma coisa com a outra, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem no privado para a Juliane, né? E a Juliane falou assim, me manda 3 textos aí que eu vou avaliar. A gente está sempre procurando colunista, vamos tal, ver se o menino é bom. Aí eu falei, cara, o que eu vou escrever para essa mulher, né? Porque a Juliane é super reconhecida também, uma das caras da segurança, design sanitário, então, no Brasil. Pensa numa pessoa que é sumidade, é a Juliane. Aí mandei os 3 textos para ela e ela gostou dos textos e aí ficou. Isso foi em 2015, né? E aí ficou. E aí, se eu tenho que te deixar um conselho, né? Se é que conselho é bom e para todo mundo assim, não tenha medo de se desafiar e acredite naquilo que você é capaz de fazer e de compartilhar com os outros, né? Porque você é líder, você é coordenadora, você é gestora. A empresa não te dá esse cargo à toa, é porque você tem mérito nisso daí. Então, qual que é o teu trabalho? O que você tem que fazer? Aprender e não guardar o aprendizado para você. Fazer com que as pessoas se unam no seu entorno e te vejam como uma líder verdadeira que, puxa vida, vou com a Ellen para onde ela quiser porque ela me apoia, ela me dá suporte, ela me ensina e, enfim, puxa a orelha quando tem que puxar, porque assim é a vida, né? Sim. A vida é feita muito mais de nãos do que de sims, né? Mas não tenha medo de se desafiar, mesmo que seja uma coisa que pareça absurda, né? Eu no Food Safety Brasil, uma vez a Ju ligou para mim e falou assim, ganhamos uma cortesia para o simpósio do leite que vai acontecer na Unesp em Jaboticabal. Você mora lá em Jaboticabal, você não quer ir lá fazer essa cobertura? Tem que escrever 3 posts depois. É você na hora. Eu falei, caramba, não entendo nada de leite, né, cara? Assim, você ri, mas é verdade. Do amendoim pro leite. E assim, aí a pessoa que você gosta da pessoa, você respeita a pessoa pra caramba, a pessoa te deu uma oportunidade, te deu visibilidade, porque isso é uma outra coisa, né? Que é gratidão, mas não aquela gratidão de hashtag que o pessoal gosta de usar em rede social, é gratidão verdadeira. Eu sou muito grato à Juliane e ao Food Safety Brasil, porque o Food Safety Brasil me deu visibilidade para muita coisa. Mesmo dentro do amendoim, tinha gente que eu nem sabia que me seguia, e me seguia por causa do Food Safety Brasil. Que joia, né? É muito louco, né? E aí a pessoa vira para mim e pede um negócio desse, como é que eu vou falar que não? Aí eu olhei para trás e falei, puxa, mas eu não entendia nada de amendoim também, né? Eu só sabia comer amendoim e achava que amendoim dava em árvore, né? Vocês riem, mas é verdade, né? Assim, eu falei, caramba, quando eu fui trabalhar com amendoim, não é que eu achava que amendoim dava em árvore, eu achei que era um arbusto, tá? Mas que o amendoim não dava embaixo da terra. Eu não entendia nada de agronomia. E eu fui aprender sobre as particularidades do amendoim, vivenciando a coisa de uma maneira muito intensa, né? E eu falei, bom, se eu aprendi sobre o amendoim, e quando eu entrei na cooperativa, eu entrei no final de maio e a auditoria de certificação ela era no final de novembro, ou seja, eu tinha 6 meses para aprender e fazer algumas coisas andarem, melhorar as coisas que tinha lá. Vamos escrever sobre leite também. Aí fica, do amendoim pro leite, de fato. Aí eu fui escrever sobre o leite, sobre o simpósio. E foi uma experiência bacana e frustrante. Bacana porque eu aprendi muito sobre algumas particularidades da indústria de leite, me fez ter a certeza de que queijo artesanal é uma coisa que eu não ponho na minha mesa, né? Sei que fica a dica aí, hein? Fica a dica, viu? Eu não, assim, pelo amor de Deus, não. Porque assim, vai tá falando mal do queijo artesanal. Eu tô falando que eu não ponho porque é uma decisão minha, porque
eu prezo por aquilo que é a minha área, né? Por aquilo que é a minha especialidade. E quem faz queijo artesanal em casa não está nem um pouco preocupado com a originação da matéria-prima, não vai fazer exame para ver se tem antibiótico proibido, se não tem antibiótico, como é que está aquele leite que está usando ali. Está simplesmente comprando o leite lá de um produtor amigo, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, e produzindo leite. As pessoas podem fazer o que elas bem entenderem e vender o que elas bem entenderem, e as pessoas também podem comprar o que elas bem entenderem e não comprar o que elas bem entenderem. Eu não compro, porque se para mim não tem controle, não é seguro. Então, assim, essa é uma coisa que eu aprendi lá no seminário do leite, que tem muito leite rejeitado por cooperativa e por indústrias grandes que produzem produtos lácteos, e esse leite não é jogado fora, ele vai para algum lugar, né? E esse algum lugar muitas vezes é o produtor artesanal, o pequeno produtor que não tem estrutura, ou então vai para empresas que também, infelizmente, a gente sabe que tem muito disso, vão fraudar as coisas, enfim. Quantas vezes a gente viu denúncia, o Ministério da Agricultura, da Agricultura pegando aí leite que o pessoal jogava água oxigenada lá para mexer na validade do leite, enfim, aumentar a durabilidade. Assim, tem muita coisa errada em segurança de alimentos no Brasil ainda hoje. E aí, assim, se você quer fazer alguma coisa diferente, você não pode ficar só no discurso. Você tem que ir e fazer. Isso né? Aí, verdade. É a história da legislação. Eu posso não concordar com a legislação. Como bom cidadão, como bom profissional, eu cumpro. Mas eu procuro pessoas que estão sendo afetadas por aquilo, que pensam como eu, me organizo e vou discutir no fórum adequado, no momento adequado, com argumentação adequada, oportunidades para melhorar aquela legislação. E não ficar só reclamando ou simplesmente não cumprir porque não vou cumprir. Não é assim que as coisas funcionam, né? E quando você falou sobre essa capacidade também de inovar e de fazer com que as coisas aconteçam, né, de maneira diferente, a gente está junto aí desenvolvendo esse projeto também que é o xodó aqui da nossa empresa aí, que é os projetos de embalagens herméticas, né, com o objetivo de aumentar também, né, o shelf life dos produtos. Eu acho que a gente se conecta muito também com esse olhar de futuro, né? E aí agora a gente já caminhando aí para essa parte final, olhar para o futuro, né, das embalagens, da segurança dos alimentos, né? Para um cara que tem tantos anos de experiência, o que é que você enxerga como tendências, Zé, para a gente apontar assim, né, sobre coisas que podem ser muito fortes aí no futuro próximo relacionado a embalagens e segurança dos alimentos? Bom, primeiro eu vou falar assim, não é só queijo artesanal que eu não compro. É uma lista enorme. Não, eu não compro paçoca artesanal também, entendeu? Porque eu sei que muito do amendoim que é rejeitado, pelas empresas que produzem, né, com segurança, com certificação, esse amendoim vai parar em pequenos produtores de paçoca artesanal, ele vai parar em boteco, em lugares que torram o amendoim, depois vendem em pacotinhos sem rótulos, sem validade, sem nada para o boteco. Aí você vai tomar a tua cerveja, vem lá um amendoinzinho de cortesia. E eu tô fora desse amendoim, fora dessa paçoca, para não falar que eu tenho coisa com o pessoal do leite. Não é só com o pessoal do leite. Não é só com o pessoal do leite, é com o pessoal do amendoim também. Eu penso assim, ó. A gente está vivendo uma revolução tecnológica numa velocidade espantosa. Acho que nunca tantas coisas aconteceram tão rapidamente como estão acontecendo na vida da humanidade em todas as áreas, e a indústria não tá a parte disso. Então, há algum tempo atrás, e muito pouco tempo atrás, falava de indústria 4.0 e a indústria 4.0 já está atrasada, já está defasada. Tá certo? Eu acho que o grande desafio para a indústria de embalagens, para a indústria de alimentos de um modo geral, tem a ver com legislação, porque a ONU, né, através da FAO,
ela publicou lá o Green Deal, né? E a União Europeia assinou, chancelou aquilo lá. E um dos princípios, né, desse acordo verde, desse contrato verde, é o programa Farm to Fork, né? Quer dizer, da fazenda para o garfo, da fazenda para o prato. Como é que você fornece alimento seguro da fazenda para o garfo, da fazenda para o prato? Óbvio que é uma metáfora, né? Não vai sair da teta da vaca e já vai para o copo da criança para tomar o leite ali. Ninguém vai cortar o boi e o bife vai lá pulando de nervoso no prato de ninguém. Não é isso. Porque às vezes tem algum louco que vai falar, então vamos comer boi mugindo, né? Não é isso, mas são os aspectos de ordem legal, porque a ciência ela está evoluindo a passos cada vez mais largos. As tecnologias de detecção de contaminantes, elas também estão evoluindo demais. Então, na medida que os equipamentos eles evoluem, os limites de detecção eles vão ficando cada vez menores. E a legislação, se o limite era 0,1, e aí você tem um equipamento que detecta 0,05, a legislação não é que apertou a legislação, é o limite de detecção que ficou melhor. Perfeito. Se daqui a pouco detectar 0,01, vai ser isso. E se daqui a pouco detectar 0,001, vai ser isso. E a gente está muito próximo do zero, mas nunca vai ter o zero, porque o zero absoluto, quem é da ciência sabe que não existe. Mas esse é o grande desafio. O grande desafio é entender que existem aspectos regulatórios muito diferentes em vários países, nos 4 continentes, os 4 cantos do planeta. O planeta não tem canto, né? É redondo, mas vamos guardar antes que alguém ache que eu acredito em terraplanismo. Tem uma piada, fazer uma piada aqui, né? A Terra é plana, né? Por isso que chama planeta. Se fosse redonda ia ser redondeta, né? Eu já ouvi isso. Eu falei dos 4 cantos do mundo, mas porque os aspectos legais eles são muito específicos de acordo com a sensibilidade das populações, então ao nível de exposição. Então, os países que são os mais organizados em aspectos regulatórios, obviamente são os que são mais desenvolvidos em aspectos tecnológicos também, que são os que ditam regra. Então é a União Europeia através do GECFA, são os Estados Unidos através da FDA. Então esses países, esses blocos, eles vão acompanhando o desenvolvimento da ciência e a legislação vai ficando cada vez mais apertada, mas é porque a ciência se desenvolveu. As substâncias que hoje estão assim, proscritas ou banidas ou com um olhar mais restritivo, elas, na verdade, as famílias químicas delas, elas já é uma coisa de muito tempo, assim, organofosforado, organoclorado, essas coisas já de muito tempo a indústria já olha para isso, já pensando em reduzir essas coisas. Porque tem sim, quanto mais saudável for o alimento, quanto menos aditivo, quanto menos produto químico se usar, melhor. O desafio da embalagem é encontrar um jeito de se adequar a essas questões que envolvem sustentabilidade, né? É basicamente isso. Então, não é só com descarte, não é só com pouco consumo de água, de energia elétrica, que é eficiência ecológica, mas é olhar para a legislação. Mas eu sou embalagem. Cara, conversa com o teu cliente. Sim. O que teu cliente precisa? E quando o teu cliente pede alguma coisa, escuta o teu cliente, que ele não está pedindo porque ele está inventando. Né? Então, eu acho que é isso. O futuro é conversar e estudar. É verdade. Que show, viu? É que isso. Show. Gostou, Ellen? Amei. Que prosa boa, né, eu poderia rapaz? ficar aqui por mais 3 horas aqui. Ficaria feliz. É porque aí a gente vai criando aí os episódios dentro só da pauta do Zé Luiz aí. Zé, obrigado. Vários insights, viu, Zé? Zé? Ter aceitado, por ter trazido esses insights, ter trazido a tua experiência, ter compartilhado momentos da tua vida, né, pessoal aqui, né, da tua trajetória, porque eu acho que no frigir dos ovos é isso, né? Não dá para desassociar o profissional do ser humano e foi para mim um grande prazer, uma grande honra conhecer já o profissional, que eu já tinha admiração, mas também por esse ser humano e que fica à vontade para deixar aí suas considerações finais, se você quiser falar aí diretamente para
pra galera, o que você pode dar de conselho aí, pô, pra essas gerações que a gente tem falado tanto, né? Um cara com a experiência que você tem, o que você deixaria aí pra encorajar essa galera que tá entrando também no mercado profissional, querendo ou não, e buscando inspiração, como você falou, né? 46 anos de mercado, isso não foi feito à toa, né? Foi escutando muito, aprendendo, engolindo sapo, né? Então, acho que é essa grande lição aí que a gente queria que você pudesse concluir, amarrar aqui esse dia de hoje. Bom, assim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando, assim, de conversar aqui. É muito bom quando a gente pode conversar sobre essas coisas, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de compartilhar conhecimento e saber que esse conhecimento tem alcance e que esse alcance vai transformar a forma das pessoas verem algumas coisas. Então, assim, sou muito grato por isso. Foi assim, cara, fiquei muito feliz quando você me convidou para isso. Eu adoro falar sobre isso. A gente não existe, né? Outro dia eu escutei uma conversa, o cara falou assim, a gente pode quebrar o pau aqui na empresa, mas o importante é que depois a gente sai e vai tomar uma cervejinha lá fora. Eu falei assim, se você quebrar o pau comigo aqui dentro da empresa ou eu quebrar o pau com você, a última pessoa que eu quero ver lá fora é exatamente você. Porque não é que eu não gosto de discussão, não é isso, né? A gente aí já falando sobre deixar dica para as pessoas têm que saber ouvir, as pessoas têm que saber falar, as pessoas têm que saber esperar a hora de ouvir, mas é ter escuta, a escuta ativa, não é só o ouvir, é escutar com atenção. Né? As pessoas têm que pensar 1, 2, 3 vezes antes de falar alguma coisa, e se essa coisa for por um acaso causar algum tipo de ofensa ou desagrado a alguma pessoa, pensar 5, 6 vezes. Perfeito. Né? Do mesmo modo que quando você ouvir alguma coisa desagradável de alguém, entender que a pessoa às vezes não está no momento muito bom, às vezes a pessoa tem razão e é você que está errado. Às vezes é a pessoa que está errada, mas se ela está errada, não adianta, você não vai fazer ela mudar. Sim. Você vai gastar teu tempo, tua energia com uma coisa que não vai mudar. Então gaste a tua energia com alguma coisa que tem que realmente vale a pena. Se eu posso deixar alguma coisa para a geração alfa que está chegando no mercado o ano que vem, para os Gen Z, a geração ansiosa, e que a gente teve o mundo VUCA, né, com aquela história de volatilidade, incerteza, tal, complexidade, e a gente entrou no mundo BUNny, né, que as siglas que os americanos vão inventando, né, que é com muita ansiedade, e a gente vê muita ansiedade nas pessoas, aprendam a controlar essa ansiedade, mas não é com a chupetinha da China lá que os caras estão fazendo trend aí em rede social, né? Não é com isso, né? Aprendam a controlar a ansiedade sabendo que para tudo na vida existe o tempo, né? E o tempo ele é resultado de amadurecimento e aprendizado. E isso foi meu filho que me ensinou também, tá? Sem falar uma única palavra. A gente não consegue fazer nada sem seguir um processo. O processo para alguns é rápido, o processo para outros é um pouco mais lento, o processo para outros às vezes é muito mais demorado. Cabe a você identificar o porquê que às vezes as coisas estão acontecendo rápido demais na sua vida, para o bem ou para o mal, ou porque as coisas não estão acontecendo na sua vida também para o bem ou para o mal. Na verdade, é uma coisa muito de atitude pessoal, né? Atitude pessoal. E a atitude começa com o respeito que eu tenho por você, desde aquele dia em que você atendeu a auditoria com muita transparência e respondeu as perguntas que eu precisava, e a tua disponibilidade por fazer alguma coisa assim, com o que vocês estão fazendo aqui agora, me trazendo aqui para falar com vocês. De algum tempo atrás, essa viagem aqui para a Bahia era para ter acontecido há muitos anos, né? Foram várias vezes que não acontecia, e de repente está aqui, ó, e está sendo um momento único. Então, quando alguém alguma vez me fizer alguma pergunta sobre um momento especial, eu vou ter esse momento para falar aqui. É isso.
Obrigada por fazer parte deste nosso processo. É um prazer, é uma honra, gente. Muito bom e muito importante ter você conosco. É uma honra. Obrigado. Cara, foi uma experiência maravilhosa. Um abraço para todo mundo que está assistindo até agora. A gente teve aqui a presença do José Luiz, um expert, né, profissionalmente falando e na vida também. Eu acho que vale muito a pena, né, escutar conselhos que são realmente relacionados desde o aspecto, né, do seu dia a dia, da trajetória de carreira. E a gente encerra por aqui, Zé. Obrigado de novo. Obrigado, Ellen. Por nada. Um abraço, experts. Valeu, gente. Até mais.